Interessante que no começo do século XX tinha um filósofo, teólogo, né, entre aspas, alemão, chamado Albert Schweitzer. E a teoria dele é a seguinte: Jesus ele ficou tão encantado com a ideia messiânica, com a pregação, com a euforia que teve, que ele foi levado preso à própria euforia, à própria pregação dele. Então, na visão dele, a morte de Jesus foi um acidente histórico, foi um terrível acidente na história da humanidade. Podem ver Albert Schweitzer, que ficou criado, na hora que você pega as teorias da redenção, ele criou a teoria do acidente. Foi um acidente histórico, um acidente terrível. Jesus nem sabia que ele ia morrer, foi pego de surpresa. E o contraste que a gente vê com o que a gente tem estudado aqui em Marcos. Essa semana eu estava pensando, estudando, preparando, a maravilha que foi a soberania de Deus em todo esse processo. Essa é a minha oração, por isso que eu dei o título da mensagem, a soberania de Deus na trama da crucificação. Cada detalhe, a gente vê a glória, a mão do Senhor, direcionando. Nada foi pego de surpresa, o Senhor nunca é pego de surpresa. Ele sempre está à frente de tudo. É isso que a gente tem visto. Então, a minha oração é que a gente possa não só ver a glória de Deus na crucificação em si, mas em todo o processo. Cada detalhe. É isso que a gente tem olhado aqui. Então, vamos lá, Marcos 14. Marcos capítulo 14, hoje a gente vai estar vendo tudo. Versículos 12 ao 21. O título da mensagem é A Ceia com o Senhor. E a próxima é A Ceia do Senhor. Hoje é a ceia com o Senhor. E a semana que vem a gente passa para a ceia do Senhor. Vamos lá, pus aqui a NVI. Versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhes perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: entrem na cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. A gente continua o nosso caminho em Marcos 14. A gente viu que do capítulo 14 ao 16 é o grande foco de Marcos. 20% do livro está nesses capítulos aqui. Todo o processo da paixão de Cristo, da crucificação de Jesus. 20% do Evangelho é bastante, é o foco dele todo, é a cruz. A gente viu a semana passada a história da mulher que vem ungir Jesus e como que tem um contraste ali entre duas pessoas, como que Jesus traz esses dois contrastes. Você não tem campo neutro, não tem meio termo com Jesus. Ou você o adora, ou você é extravagante com ele, ou você vai rejeitar ele. Não tem essa: eu gosto de Jesus. Não. Ou você o ama de forma radical, ou chega uma hora, você é tão hipócrita que você vai parar com isso. Foi isso que a gente viu a semana passada, e hoje a gente entra agora na sequência cronológica da semana. É isso que a gente vai ver. E eu dividi o estudo em 2 partes. Do versículos 12 ao 16, a soberania de Cristo sobre os preparativos da ceia. A soberania de Cristo sobre os preparativos. Depois a segunda parte é a soberania de Cristo sobre a traição. Dos versículos 17 ao 21. Vocês sabem onde que a gente está caminhando aqui. Vamos lá, primeira parte, a soberania de Cristo sobre os preparativos para a ceia. Começando no versículo 12, lá, olha lá. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual. Então aí, a gente viu isso. A Páscoa era no dia 14
dia 14 de Nissan, e já emendavam 7 dias para a festa dos pães sem fermento. Era um total uma festa de 8 dias. E às vezes chamava só de Páscoa, ou às vezes chamava festa dos pães sem fermento. Tanto faz, os dois se referem ao mesmo período de tempo. O que é interessante, é isso que a gente precisa entender, que às vezes as pessoas começam a falar, mas tem problema, porque um fala que foi nesse dia, o outro fala que foi no outro dia, que Jesus celebrou a Páscoa. Não, o que a gente precisa entender é que tinha dois calendários naquela época. Você tinha um que era o pessoal da região norte da Galileia, e que eles, vou até por aqui, fiz uma tabela para vocês verem, o modo de estabelecer o dia. Então, o primeiro era do nascer do sol ao nascer do sol, e depois você tinha os outros que do pôr do sol ao pôr do sol. Então, você imagina, mais de 1 milhão de pessoas indo para Jerusalém. Eles tinham que manter esse sistema, senão você não tinha como sacrificar tudo aquilo de cordeiro num dia só, às 3 horas da tarde. Então, os judeus que vinham da Galileia, eles celebravam a dia. Caía na mesma coisa, se pensar, para eles. Quinta-feira era o dia 14. Os judeus do sul da Judéia caíam na sexta-feira. Então, isso você precisa entender para ver que não tinha um problema, eles não entendiam o que estava falando. Não, eles sabiam bem o que estava acontecendo. Tinham 2 sistemas de contagem, e são esses 2 sistemas que proporcionam a Jesus cumprir de forma completa a Páscoa. Celebrar a Páscoa e morrer na Páscoa. Então é isso que acontece. Só para a gente entender aí, que às vezes as pessoas falam, não, mas espera aí, Jesus não celebrou a Páscoa, foi na sexta, não, foi na quinta-feira mesmo. E continuando, versículo 12, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? E aqui a gente entra no quinto personagem dessa trama, que são os discípulos. A gente viu o Sinédrio primeiro, que são os inimigos, a gente viu Simão, a gente viu Maria, a gente viu Judas e agora os discípulos. Eles aparecem na história fazendo uma pergunta normal. Onde que a gente vai celebrar a Páscoa? Já é quarta-feira à noite ou quinta-feira de manhã, um dos dois? E ainda não estabeleceram nada. A Páscoa tem que ser celebrada dentro de Jerusalém. Tem mais de 1 milhão de pessoas ali. Normal perguntar isso. Jesus, onde que a gente vai celebrar a Páscoa? Qual que é o lugar que a gente vai celebrar a Páscoa? Já é quinta-feira. Já é quinta-feira, a gente não sabe ainda onde que a gente vai comer a Páscoa. Não tem mais lugar. Está tudo... Você imaginar, os hotéis da época, está tudo fechado. A casa que o pessoal abria para receber, já esgotou as vagas. Então eles estão preocupados. Peraí, onde que a gente vai comer? 2 observações importantes dessa pergunta deles para Jesus. Primeiro, que eles vão para Jesus perguntar. Porque eles sabem que é o único que vai ter resposta. Então eles vão direto para Jesus. E tem um princípio bem prático. A gente vá, antes de tudo, para Jesus. Porque é só ele que vai ter a resposta certa. Segundo, olha o que ele fala. Onde queres que vamos? Essa é a pergunta acho que todos nós temos que fazer todo dia, toda hora, como escravos de Cristo. O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que a gente vá? Que essa seja a pergunta o tempo todo nos nossos corações. Jesus, aonde tu queres que eu vá? Seja quando você estiver desorientado sobre trabalho, sobre escola, relacionamento. Senhor, onde tu queres que eu vá? Essa tem que ser a nossa pergunta. Olha como eles continuam. Onde tu queres que nós vamos e preparemos a sua refeição? No grego é bem literal, para que você possa comer a Páscoa. Quem que é o foco? Jesus. Jesus é o foco. Onde o Senhor quer que a gente vá para que você coma a sua Páscoa? Às vezes as pessoas querem saber de um lugar. Onde que você quer que a gente vá para que eu coma a minha Páscoa? Não. Onde você coma a sua Páscoa. Onde você vai ser satisfeito, onde você vai ser glorificado. Hoje em dia as pessoas não querem isso. Onde você quer que eu vá? Para eu? O trabalho você quer que eu tenha para que eu faça o dinheiro, para que eu cresça? Qual que é a escola que você vai para que eu cresça? Não. Onde você quer que eu vá
para que o Senhor seja glorificado. A gente sempre vê as fraquezas dos discípulos, e é normal. Marcos provavelmente escreveu com a ajuda de Pedro, e é o intuito mesmo, é mostrar quão falhos eles eram. Mas é bom a gente olhar e aprender, é um aspecto positivo deles. Né? De como eles se achegam a Jesus, fazem a pergunta certa, com a motivação certa. Versículo 12. Agora a gente passa para o versículo 13. Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Ele nunca é pego de surpresa. É quinta-feira. Onde o senhor quer? Já tem tudo planejado. Nada pega ele de surpresa. Já tinha a carta na manga. O que ia acontecer? Então ele enviou 2 de seus discípulos. Marcos não fala quem é, mas Lucas 22:8 nos diz. Que era Pedro e João. Ele manda 2. Naquela época, só 2 pessoas da família podiam entrar no templo para sacrificar o cordeiro. Senão, não tinha condição. Se fosse a família toda ver o cordeirinho morrer, né, não tinha condição de caber todo mundo lá. Então 2 pessoas iam, então ele envia os 2 aí, para irem preparar. Então a gente tem agora, olha só, então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: entrem na cidade, e agora a gente entra para o 6º personagem. E um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. É um homem. Um homem vai vir. Olha quão semelhante é essa história com Marcos 11, do jumentinho. Você vê a soberania de Cristo, todas as coisas estão certas, nada é por acaso. Olha lá. Vocês vão ver um homem carregando um pote de água. Ele vai vir ao encontro de vocês. Interessante que naquela época o homem não carregava pote de água. Não era coisa de macho fazer isso. Era a mulher que carregava o pote. O homem, quando ele ia buscar água, ele buscava o cantil. Tá? O odre deles. Podem ver aquelas fotos, os homens geralmente carregam um odre. Mulher era que carregava o pote de água. Então é realmente uma forma do quê? Você não tem como perder isso daí. Tá? É uma coisa distinta que vai estar acontecendo ali. E não só isso, você não vai só ver ele, mas ele vai estar procurando vocês. Olha lá. Ele virá ao encontro de vocês. Está vendo como não é nada ao acaso? Jesus já tinha pré-estabelecido isso, já tinha arrumado tudo. O cara vai estar lá, na quinta-feira, vai estar procurando vocês, ele vai estar com um pote de água. Às vezes as pessoas acham que Jesus é pego de surpresa. Você vê como que já estava tudo planejado. Isso que não tinha celular na época, não tinha internet, não tinha Twitter. Você vê a perfeição das coisas, tudo certinho. Tudo certinho. E agora a gente entra no 7º personagem, olha o que acontece, versículo 14. E digam ao dono da casa em que ele entrar. Então você tem o 6º personagem, que é provavelmente o escravo do dono da casa, que foi buscar água. E agora eles entram dentro da casa e você tem o dono da casa. Esse é o 7º personagem. Quem que é o dono da casa? A gente não sabe. Mas o texto dá algumas dicas. Olha só. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes no qual poderia comer a Páscoa com os meus discípulos? Dá uma olhadinha em Marcos 11. Marcos 11, versículos... Vamos começar no versículo 3. Quando ele envia os discípulos a buscarem o jumentinho. Marcos 11, começando no versículo 3. Se alguém lhe perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo devolverá. Versículo 4. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e ele os deixaram ir. É uma senha, é um password, é um código. Já está tudo estabelecido. E o mesmo ocorre aqui. E essa é a senha. A hora que você vê, o dono da casa vai falar essa senha, ele vai entender quem são vocês. O mestre pergunta: onde é o meu salão? E nesse código, isso aí revela muito do dono da casa. Olha só, o primeiro, o mestre, didaskalos, professor. Então, o dono da casa tem Jesus como seu grande mestre, seu grande professor de teologia. Então, o dono da casa é um pupilo de Jesus. Se assenta aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos.
Ele tem Cristo como seu amado instrutor. Mas não só isso, olha só o que continua. Onde é o meu salão? Ele não é só um discípulo de Jesus. Ele não tem só Jesus como o grande mestre de éticas e de ensino. Ele tem Jesus como Senhor da vida dele. Onde é o meu salão? Jesus está perguntando. Mas peraí, a casa não é dele? É. E não é. É porque Jesus deu para ele, mas não é. Como Jesus é Senhor dele, então a casa pertence a Jesus. Olha que interessante. Né? Onde é o meu salão? Hoje as pessoas iam ficar totalmente ofendidas. Como que Jesus fala isso? A casa é minha? Eu trabalhei para isso? O carro é meu? O dinheiro é meu? Não. Vê? Entende. Ele entende o que próprio Jesus disse, Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Legal isso, né? O Senhor da casa, esse é o sentido, ele tem Jesus como Senhor de seus bens. Como que você ia se sentir se Jesus tivesse dito isso a você? Cadê o meu salão? Cadê o meu carro? Cadê o meu dinheiro? A maioria se ofende. Não, é meu isso daqui. Lindo exemplo dele. Entende, o dono da casa entende que apesar de ele ser um senhor ali na sociedade dele, ele tem um senhor acima dele. É isso que Efésios 6:9 fala. Você tem um senhor acima. A gente possa ser como esse desconhecido discípulo, né? Que não só se assenta e escuta os ensinos de Jesus e tem Jesus como um grande mestre, mas tem ele como Senhor. Tem muita gente, você pega um monte de gente que adora Jesus, adora entre aspas. Né? Os espíritas se dizem um mestre. Que mestre? Só mestre? Não, tem que ser Senhor. Senhor da sua vida. Onde é o meu salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? É interessante que a Páscoa era celebrada em família. A família se juntava. E olha aqui que Jesus está mostrando aí. Quem que é a família dele? Os meus discípulos. Isso Jesus já vem tentando fazer em todo o Evangelho, já vem mostrando isso. Por todo o Evangelho de Marcos, né, que a família dele tem sido mudada. Olha lá, Marcos 3. Vamos lá para Marcos 3. Começando no versículo 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. Eles disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 10. Vamos para o capítulo 10 de Marcos. Começando no versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhes: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Peraí, uma nova família. É difícil de entender isso na nossa cultura, né? A cultura brasileira tão enraizada com a família. A pessoa não faz as coisas na igreja porque tem medo que vai ofender a família de sangue. Só que a Bíblia ensina uma outra coisa. Você tem uma nova família. Você tem uma nova família. Você tem que honrar. Mas em primeiro lugar vem a família de Cristo. Gálatas 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Ele especifica, especialmente aos da família da fé. Primeiramente, uma prioridade aos da família da fé, pessoal da igreja. É difícil na nossa cultura. A gente está tão enraizado, tão acostumado com o quê? É a família de sangue. Ah, não, mas vai ofender eles. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Peraí, qual que é o primeiro? O que a Bíblia ensina? A
Em primeiro lugar, a família da fé. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa é a nossa nova família. Família de Deus. Que privilégio é esse? Você ter uma nova família em Cristo. E às vezes a gente não dá o valor a isso. É com esse que a gente vai passar a eternidade. Se você não gosta, vai ter sérios problemas na eternidade, porque é com ele que você vai passar a eternidade. Por que tem que priorizar? Porque quando você está junto da família da fé, é quando você está com os irmãos que você é afiado, que você é desafiado a crescer em santidade, você conversa sobre essa doutrina, que você cresce em santidade, em graça. Você não vai, isso aí não acontece com a família de sangue que não tem Jesus. É só na família da fé que isso acontece. Você vê Jesus, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. É a nova família dele. Versículos 15 e 16. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Isso aí é tipo um salão de hóspedes que algumas casas tinham. Ficava na parte superior da casa, tinha uma escadaria, né, externa que a pessoa podia subir ali. Era geralmente onde os hóspedes ficavam. Tem relatos de que rabinos se encontravam ali com seus discípulos para ensinar. Então é isso aí que Jesus está falando. Daí já vai estar toda mobiliada e pronta. Provavelmente já é uma mesa em forma de U, com algumas almofadas para eles deitarem, sentarem. Muitos teólogos acreditam que essa é a casa de João Marcos. De João Marcos, quem está escrevendo a carta. Atos 1,13, é lá que eles vão estar se reunindo mais tarde. Não tem nada certo, mas é uma probabilidade que seja a casa de João Marcos. Alguns acreditam que foi lá que depois eles continuam a se reunir, Atos 1,13. Não é nada certo, só uma probabilidade. Versículo 16. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Perfeito, preciso, como sempre. Né? Nada pega ele de surpresa. Você imagina milhares de pessoas em Jerusalém. Eles chegam no lugar, eles encontram o cara com o pote de água, tudo perfeito. Isso aí fala da perfeição dos planos do Senhor. Nada frustra, nada atrapalha, os planos de Deus são perfeitos. Isaías 25:1. Isaías 25:1. Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas. Os Teus planos são fiéis e certos. Exatamente isso, os planos do Senhor não falam. Você imaginar, você entrar na história e lembrar a situação que devia ser aquele lugar, gente por todo lado, animal por todo lado, eles conseguem entrar em Jerusalém, achar o cara com o pote de água, chega na casa, está tudo mobiliado, pronto, e termina o versículo 16, e prepararam a Páscoa. No meio da soberania de Deus, a gente vê a responsabilidade do homem. Eles fizeram o que o Senhor tinha pedido para eles. A maravilhosa, a gente vai ver isso mais tarde, a maravilhosa combinação da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. A gente olha para esses discípulos e se espelha neles, na obediência deles. Que era uma coisa louca o que Jesus falou. Entra lá em Jerusalém, você vai achar um cara carregando um pote de água, e você vai seguir ele, daí você vai entrar na casa e vai falar isso. O mestre pergunta onde que é o meu salão. Ele chega e está tudo certo. É uma loucura, eles obedecem. Sem questionar, eles vão. Que a gente possa se espelhar nisso. E olha lá, e prepararam a Páscoa. Fizeram tudo. Obediência completa. Porque tem bastante gente que começa. Vai até o meio do caminho e depois para. É igual de dar desculpa. Não, eles foram até o fim. Prepararam tudo certinho. Começar é fácil. Eles mostram aqui que eles vão até o fim. A gente gosta de se espelhar neles. A gente gosta de olhar para eles e pôr o dedo e criticar os discípulos. Como que eles fizeram isso? Como que eles falaram isso? Como que eles brigaram? Olha só, grande exemplo para a gente seguir aqui. Vou partir agora para os versículos 17 e 21. A soberania de Cristo sobre a traição. Versículo 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Ao anoitecer já nos leva para Marcos 13, que é a expectativa, quando que vai acontecer, e que ele dá os 4 períodos do dia, da noite, do relógio romano. Então, ao anoitecer, e também ao anoitecer era o período que eles celebravam a Páscoa.
Você lê Êxodo 12, versículo 8, você vai ver que lá fala que eles tinham que celebrar a Páscoa ao anoitecer. Então Jesus chega com a gangue toda. Não sei se ele encontrou com os dois em outro lugar, mas aqui fala que os 12 chegaram. Os dois tinham ido, prepararam tudo, levaram o cordeiro, trouxeram o cordeiro, assaram o cordeirinho, está tudo pronto. Não sei como que eles se encontraram, a gente não sabe disso, mas agora eles chegam, a gangue toda aí chega lá. E todo esse mistério, que é interessante, só os dois sabiam onde ia ser celebrada a Páscoa. Os outros não sabiam ainda. Nem Pedro e João sabiam. Eles encontraram com o cara e o cara levou, o escravo levou eles até a casa. E todo esse mistério, o motivo deve ser Judas, para que Judas não soubesse. Para que eles tivessem um tempo de celebrar a Páscoa, Jesus ensinar o que era preciso. Então até aí Judas não sabia. É no meio da refeição que Jesus permite Judas sair, Judas sai, daí começa a traição. Mas o que é interessante a gente lembrar é que essas são as últimas horas de Jesus com seus discípulos. 3 anos de intenso relacionamento, 24 horas por dia. E agora a gente chega às últimas horas, a refeição deles. Muita coisa rolou nessas últimas horas. Marcos não foca nisso. Na hora que você pega o Evangelho de Lucas, Lucas fala que eles tiveram até uma discussão de quem quer ser o maior, como sempre. João dá um monte de relatos do que aconteceu nessas últimas horas. Jesus lava os pés dos discípulos, fala sobre humildade, fala do Espírito Santo. Mas Marcos não tem esse foco. Marcos quer levar a gente para a cruz logo, porque a cruz é o lugar de salvação, de redenção, de libertação. Então Marcos quer ir logo para a cruz, então ele não foca em nada disso. Então, ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, quando estavam comendo, reclinados à mesa. Então, eles estavam comendo, reclinados. No começo, a Páscoa, se vocês lerem Êxodo, você vai ver que a Páscoa, eles comiam como a Páscoa? De pé, lembra? O cinto, sandália, o cajado na mão, representando, simbolizando a rapidez que eles tinham de sair do Egito. Mas só que com o tempo foi mudando. A cultura foi mudando. Eles passaram a celebrar a Páscoa. Agora foi um longo processo de celebração. O pessoal comia, bebia, deitava, conversava. Acabou essa rapidez. Chega, vamos deitar. Isso você vê como que o Senhor usa até a doutrina do homem, a mudança do homem. O Senhor usa isso, a soberania dele. Então Jesus aproveita essa mudança que teve para usar esse tempo para ensinar as últimas verdades agora para os discípulos. Uma coisa importante é que a refeição, fala ali, quando estavam comendo, a refeição, principalmente no Oriente Médio, é um tempo de confiança, de fidelidade. Você não abre a sua casa, você não come com alguém que seja de uma religião diferente da sua, com alguém que vai te fazer o mal, de jeito nenhum. Esse é o costume no Oriente Médio, é o costume na época de Jesus. Muitas alianças, pactos, negócios eram realizados durante a refeição. Sentava porque era um sinal de confiança, eu confio em você, então a gente vai fazer esse trato, vamos fazer esse pacto. Ter uma refeição com alguém representava carinho, amizade e confiança para aquela pessoa. Olha o que Jesus diz, versículo 18. Então, no meio da refeição, que representa toda essa fidelidade, essa confiança, essa amizade, olha o que Jesus diz. Jesus disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Isso aí é um choque, um absurdo. Como que pode alguém estar comendo com Jesus e trair ele? Então, na hora que você lê esse versículo, o que quer te trazer é um choque. Não, isso aqui é um absurdo. A pessoa está sentada com Jesus e agora vai trair ele? Mas é exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Um comentário diz assim, trair um amigo depois de uma refeição com ele era e ainda é considerado como o pior tipo de traição no Oriente Médio. Olha o que Jesus diz. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. A palavra grega paradidomia, a gente já viu que tem o sentido de entregar. Era como se fosse entregar um ladrão ao julgamento, entregar um escravo à condenação. Jesus já tinha falado que ele ia ser entregue. Marcos 9, versículo 31, e depois capítulo 10, versículo 33.
Ele já tinha profetizado que ele ia ser entregue aos seus adversários, mas agora ele mostra quem que vai entregar ele, quem que vai trair ele. E o mais sinistro de tudo é um dos 12. Mas às vezes a gente olha e fica tão focado na traição em si, a gente esquece da soberania de Cristo. Ele sabia disso. Ele sabia que ia acontecer isso. Então que a gente possa ver esse choque, esse contraste, como que pode isso? Mas ao mesmo tempo ver a soberania de Deus em saber que tudo aquilo ia acontecer. É bem diferente do que a gente viu do alemão Schweitzer. Foi pego de surpresa. Não, ele sabia de tudo. A Bíblia já falava, Salmo 41:9 já falava disso. Salmo 41:9, até o meu próprio amigo íntimo em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, voltou-se contra mim. Então a traição de Jesus não foi um acidente histórico, coitado. Trágica morte de um herói, traído por um amigo seu. Não, ele já sabia que ia acontecer isso. Versículo 19, olha lá. Eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu. Eles ficaram tristes. É a palavra doeu de Jesus. Eles tinham abandonado tudo para seguir Jesus. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Como que agora Jesus fala que um deles vai trair ele? Doeu isso daí. Olha lá, fala assim, eles ficaram tristes. A palavra grega lupo, é uma dor tão intensa, uma dor emocional tão intensa que você sente no seu corpo. Ela é usada até para dores de parto, às vezes. E é isso que usa aqui. Eles ficaram tristes, doeu no interior deles. Eles não esperavam isso, de ninguém ali no meio deles. Tudo bem, eles sabiam que os escribas, que os mestres da lei, que os fariseus, esses aí queriam matar Jesus. Mas um de nós aqui, não. Principalmente a traição, né? Que é um crime tão duro para alguém, né? Você quebrar um pacto com alguém, é você falar, é você demonstrar desconfiança, infidelidade com essa pessoa. Então doeu neles. Como que pode? Quero que você pense na nossa sociedade, é uma sociedade que promove a traição. Eu estava procurando a definição de traição, eu coloquei no Google traição e esqueci de colocar a definição. Surgiu uma lista de como trair seu marido, de como trair não ser pego. Falei, é isso que o mundo faz, ele promove traição. É um dos pecados mais brutais. Você trair a confiança de alguém, seja em casa, no negócio, com um amigo. E o mundo incentiva isso. E a verdade é uma só. Às vezes as pessoas acham que só porque você foi para Jesus, você vai estar isento de traição. Não. Devido ao nosso caráter em Jesus, a nossa nova personalidade em Jesus, a gente corre o risco disso. Não acho que só porque você está em Jesus, porque você é cristão, você está livre de toda traição. De jeito nenhum. Jesus mesmo disse, João 15:20, lembre-se das minhas palavras, o escravo não é maior que seu senhor. Então o que eles fizeram comigo, eles vão fazer com quem? Com vocês. Então se o nosso Senhor sofreu traição, de modo nenhum isso isenta a gente de ser traído. E é triste, é doloroso, gera até raiva às vezes, que você vê uma traição, mas a gente não está isento disso. A gente não está isento disso. O comentarista fala assim, aqueles que desejam apenas conhecer o poder de Cristo, mas não os seus sofrimentos, não desejam de fato conhecer o Cristo da Bíblia. Então, às vezes na família, no trabalho, na igreja, vai acontecer. Porque a gente segue um que foi traído. Nosso Senhor foi traído, então a gente não é isento disso. A diferença da teologia da prosperidade, você vem para Jesus e tudo vai dar certo para você. Não, você corre do risco. E um por um, olha lá, versículo 19. E um por um lhe disseram, com certeza não sou eu. 11 dos 12 estavam realmente angustiados. Eu não sou. Larguei tudo para te seguir. Realmente dói neles isso. Esse é um tempo importante, olha lá, e um por um. É um momento de extrema importância para eles se autoexaminarem, ver como está o coração deles. As palavras de Jesus doeu duramente neles.
mas tinha um propósito: eles se autoexaminarem. Às vezes as pessoas não querem palavras duras, pregação dura e fica bravo com o pregador. Não. A palavra de Deus, às vezes, ela é dura. Para quê? Para promover um autoexame, irmãos. Todos nós precisamos de momentos em que somos confrontados com a verdade para examinarmos e repensarmos sobre o nosso amor e fidelidade para com Cristo. É um tempo importante quando a gente é confrontado com a palavra. Isso acontece toda vez que você lê a palavra, que você estuda a palavra, você é confrontado com a verdade para ver o que, peraí, o que eu professo é verdade? O meu amor por Jesus que eu falo é verdade? Segundo Coríntios 13:15, Paulo fala isso: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Ryle fala assim: o Senhor tensionava ensinar a toda a sua igreja ao redor do mundo que a ocasião em que nos aproximamos da mesa do Senhor deve ser marcada por um diligente autoexame. As palavras do Senhor realmente doam em nós, promovam dor para que a gente possa se autoexaminar. Peraí, como que está a minha fé? Como que está o meu relacionamento com o Senhor? Foi isso que aconteceu aqui. E um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Eles pararam ali naquela hora: como que está o meu coração diante do Senhor? Isso mostra quão belo de um hipócrita era Judas, porque eles não conseguiam nem imaginar quem era ali no meio deles. Imagina a hipocrisia de Judas. Para nenhum deles imaginar quem que era, é porque ele era um belo de um hipócrita. A gente possa olhar para a vida de Judas e também examinar a nossa vida e orar para que o Senhor tire qualquer semelhança com ele. Versículo 20. Afirmou Jesus: é um dos 12. Alguém que come comigo do mesmo prato. Então ele enfatiza aí, olha lá, um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. Todos ali comiam do mesmo prato. Ele fala um dos 12. Ele está enfatizando: vai ser um de vocês aqui. Mas você vê que ele não dá o nome de Judas. Ele não dá o nome de Judas. Porque se ele desse o nome de Judas, provavelmente eles iam matar Judas ali. Você pensar em Pedro como era louco. Voar pela janela. Aí jogar ele para longe. E acabar ali. Então é por isso que você vê, Jesus ele não mostra quem que é. Ele não dá o nome de quem que é. Para proteger, porque tem um plano soberano. Judas precisa trair Jesus. Então Jesus não dá o nome dele. E o segundo motivo para que Jesus não dá o nome é para que eles possam vigiar e orar, se autoexaminarem. Será que sou eu? Versículo 21. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Tem um sentido de mandato, uma obrigação. O Filho do Homem vai como? Isso aí a gente viu no capítulo 8 de Marcos, versículo 31. O Filho do Homem deve sofrer, que ele deve ao dei, uma preposição grega, tem o sentido de obrigação, uma obrigação divina. Olha lá, o Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito. Várias partes do Antigo Testamento falavam disso, do sofrimento dele. Isaías, se estiver notando, Isaías 50, versículo 6, o capítulo todo de Isaías 53, Salmo 22, Salmo 41, 9, Miqueias 5, 1. Vai como está escrito a seu respeito. O Antigo Testamento já apontava para isso. No meio do caos, peraí, alguém aqui vai me trair. No meio do caos, Jesus traz conforto para eles. Não, isso aí já estava pré-ordenado, já estava planejado. Não é um acidente, tem que acontecer isso daqui. Mesmo quando os sofrimentos são certos, nós podemos descansar na certeza de que o nosso Senhor tem tudo em suas mãos. É exatamente isso que acontece ali. Mas olha como que ele continua. Mas, ai! Está vendo que tem um contraste entre a soberania de Deus, o decreto divino, que já isso vai acontecer, e agora a responsabilidade do homem. Mas, ai, a gente já viu esse ai, né? Os profetas usavam o oráculo de julgamento, ai de Tiro, ai da Síria, de condenação, de julgamento. E aqui a gente vê de novo a soberania de Deus, a perfeita e majestosa soberania de Deus. Isso já está tudo programado e ao mesmo tempo a responsabilidade do homem. Mas ai daquele que trai.
E às vezes a gente fica tão preso, né, e eu acho que isso é de extrema importância, a gente lembrar da soberania de Deus, mas a gente não ir para o extremo do que a gente conhece como hipercalvinista, que é o pessoal que acredita o quê? Peraí, o homem não tem papel nenhum isso daqui. É tudo Deus. Deus acaba até sendo o autor do pecado se for nessa direção hipercalvinista. O homem não tem responsabilidade nenhuma. É tudo Deus. Não. O homem tem a sua responsabilidade. Deus é soberano e o homem tem a sua responsabilidade. Está na Bíblia, isso por toda a Bíblia. Vamos lá, Gênesis, para ver isso aí, como isso aí corre por toda a Bíblia. É um paradoxo que às vezes é difícil da gente entender, mas é básico do cristianismo. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele orquestra, Ele governa, e ao mesmo tempo o homem é responsável pelas suas ações. Na vida de José, Gênesis 45, se puderem abrir a Bíblia, vamos passear um pouco pelo Antigo Testamento. Duas passagens no Antigo Testamento para vocês verem como que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem andam juntas. Gênesis 45, começando no versículo 5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Ele tinha a responsabilidade deles, a soberania de Deus. Deus já tinha planejado isso. Gênesis 50, ainda na história de José, versículo 20. Gênesis 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim. A responsabilidade do homem. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isaías 10. Abre em Isaías 10. Essa é uma das passagens mais claras, onde você vê a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Isaías 10, começando no versículo 5. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Isso aí é o decreto divino. É Deus enviando os assírios. Mas olha o versículo 7, que interessante. Olha isso. Mas não é o que eles pretendem. Não é o que tem planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Espera aí. Não é o plano dos assírios ser a vara de Deus. Eles não estão indo lá e falando, olha, a gente vai ser um instrumento de julgamento do Senhor aqui. A gente vai destruir Israel. Não. Eles nem sabem que eles estão sendo usados por Deus. E assim vai, você continua. A passagem toda mostra isso. Eles não sabem, mas Deus está usando eles. Olha o versículo 12. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, Ele dirá, a hora que Ele usar a Síria como instrumento de julgamento, a hora que acabar ali o processo de julgamento, olha o que Ele fala, castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. Mesmo ele sendo usado como instrumento, está vendo que ele não é perdoado. Olha, está tudo bem. Não. A Síria é usada e ao mesmo tempo a taça da iniquidade dela vai enchendo. Cada ação dela pecaminosa vai enchendo a taça, até transbordar. É isso que acontece. Soberania de Deus. Ele usa, ele planejou e ao mesmo tempo tem responsabilidade do homem. Atos 4. Versículos 25 e 28. 25 a 28. Deus é soberano sobre todas as coisas e o homem tem a sua responsabilidade. A igreja declara, depois que os dois são soltos, versículo 25, Atos 4, Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi,
Porque se enfurecem as nações, os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Lembra que Deus já havia pré-estabelecido isso e ordenado? O salmista já falou isso, olha o versículo 27. É a responsabilidade dos homens ali. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. E fique claro, Deus é soberano e o homem é responsável pelas suas ações. Por isso que ele fala, mas ai daquele, era melhor que não tivesse nascido. Não é porque Deus usou o pecado de Judas para trazer salvação aos homens que Judas foi perdoado. Não. Deus usou a vontade carnal dele, pecaminosa, satânica, e ele venceu essa vontade carnal para trazer salvação a todos. Porque às vezes as pessoas levam para o outro extremo, não, se Deus usou, então ele está perdoado. Não, não. Deus usou a vontade carnal dele, satânica. Então, isso aí é importante. Quando a gente olha para esse versículo, a gente olha para a vida de Judas, não achar que, opa, só porque ele foi usado, ele devia ter sido perdoado. Não, de modo nenhum. Ele tinha sua responsabilidade. Você vê? Eu estou falando responsabilidade do homem, não estou falando livre-arbítrio. Isso aí é bem delicado, você falar que o homem tem livre-arbítrio. Toda ação está presa, ela é relacionada a uma reação da mente do homem. Não faz nenhuma ação sem pensar. E a mente do homem é carnal, está presa no pecado. Então é difícil você falar, o homem é livre. Não. O homem está preso no pecado. E Deus é injusto? De forma nenhuma. De forma nenhuma. É isso que Paulo encerra, Romanos 9. Então o que diremos? Romanos 9, 14. Acaso Deus é injusto? Ele fala, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E a gente olha para a vida de Judas, as perguntas que a gente faz, é assim, olha só, quão perto pode alguém estar de Jesus e ainda assim não conhecê-lo? Quão perto pode alguém estar de Jesus, como Judas, passar 3 anos do lado dele, tendo comunhão, dormindo com Jesus, comendo com Jesus, e ainda assim não conhecê-lo? Quão perto pode alguém estar da verdade e ainda assim permanecer na mentira? Quão perto pode alguém estar do céu e ainda assim ir para o inferno? Quão perto alguém pode estar da salvação e ainda assim receber condenação? Quanto uma pessoa pode conhecer sobre Jesus e ainda não conhecer Jesus? E a resposta é, pode. Judas mostra para a igreja que pode acontecer isso. A gente possa olhar para a vida de Judas, como eu falei, examinar, pedir para o Senhor perdoar se tem alguma semelhança com ele. Se você conhece alguém que está se semelhando a Judas, você ore por ele, ore pela vida, o Senhor tenha misericórdia. Amém? A gente encerra, lembrando a história toda, né? Quão maravilhosa é a soberania de Deus sobre todo esse processo da crucificação de Jesus. A glória de Deus é manifesta na cruz. Mas que a gente possa ver, não só lá na cruz, mas em todo o processo, detalhe, cada detalhe de como é impossível o homem fazer isso. Tinha que ter um plano divino. Né? Então que a gente possa sair daqui mais grato e mais maravilhado com a soberania de Deus. Todo o processo da nossa salvação, mas não só prestando atenção na soberania de Deus, mas também na nossa responsabilidade. A gente possa olhar para os discípulos, para os dois, e se espelhar na responsabilidade de ser obediente. De não só começar, mas começar e terminar. Às vezes as coisas mais difíceis que Jesus pede para a gente fazer. Que a gente possa olhar para o dono da casa e ser como ele. É tudo teu, Senhor. O meu carro é seu, a minha casa é sua. É tudo teu. Que a gente possa olhar para os discípulos e fazer como eles fizeram. Se autoexaminar antes de chegar na presença do Senhor. Como que está o meu coração? Amém?